Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a mediação de conflitos. A mediação é um método alternativo de resolução de conflitos, por meio do qual é possível resolver um conflito sem que seja necessária a interferência da justiça. Ela prevê a participação de uma terceira figura, o mediador, neutro e imparcial, que auxilia as partes no diálogo rumo ao acordo. É um meio consensual que envolve a cooperação voluntária dos participantes através de um procedimento organizado, ainda que oral e informal, otimizado e auxiliado pelo mediador. O mediador ele atuará como facilitador para uma interação diferente entre as partes, melhorando então a comunicação, acarretando aí em um diálogo colaborativo positivo com foco nos reais interesses e necessidades das partes, na busca de reflexões e soluções de ganha-ganha que saem das próprias partes. O mediador, por lei, é imparcial, não dá conselhos e nem toma decisões. Em vez disso, ele facilita um diálogo positivo e cria uma atmosfera propícia à identificação dos reais interesses e necessidades de ambas as partes. Assim, o mediador, com a sua atuação, ele auxilia as partes para separar as pessoas dos problemas, para focar em interesses, finalidade que se pede, e não em posições, certo? Gerar propostas com soluções criativas para o problema, expandir o bolo antes de reparti-lo, ajudar a encontrar parâmetros justos e adequados aí para a solução final, que são os critérios de repartir o bolo. Como política pública, surgiu com a resolução em 2010 e foi prevista no Código do Processo Civil, que tornou então obrigatória a convocação das partes na esfera judicial para mediação e conciliação prévia. Se enraizou como uma cultura com a vigência da lei de mediação, trazendo como seus princípios a imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, a oralidade, informalidade, a autonomia, busca do consenso e a confiança e também a boa-fé. Assim, após o marco legal da cultura da mediação ganhou força no Brasil e hoje já é utilizada aí pelas empresas e pessoas físicas como uma forma de resolver conflitos, certo? Mas quais as vantagens então da mediação? Pessoal, a mediação é um método que pode ser realizado sem que seja necessário levar o conflito para a esfera judicial. Por essa razão, ao ser incluída a estratégia jurídica das empresas, resulta em inúmeras vantagens, sendo elas a flexibilidade e o protagonismo. As partes elas são as protagonistas do procedimento, e ditam aí a forma que desejam que seja conduzido. A economia de custos e tempo, maior controle da solução das partes. As partes elas têm então um controle do procedimento de mediação e o seu resultado. Não dependem de uma sentença que pode não ser exatamente aquela desejada pela parte. A efetividade, como as partes que decidem, o acordo é cumprido espontaneamente. Não há o desgaste nessa solução, gera soluções criativas e duradouras e pode também manter relações, restaura o diálogo, a confiança da relação, conta com a participação ativa e direta dos envolvidos, não ficando sujeito à decisão de terceiros. Ela é aplicável em qualquer momento, inclusive de maneira preventiva. Ela traz perspectivas de futuro, essas partes são conduzidas à reflexão de soluções construtivas para o futuro das relações, e confidencialidade faz com que as partes elas abram aí, para os seus reais interesses. Todas as matérias, que nós conversamos agora e reveladas aí na sessão são protegidas com a exceção do acordo obtido. Assim, nada mais do que foi dito ou revelado na mediação será utilizado no tribunal. Os mediadores são impedidos de testemunhar sobre casos e que atuaram, e só estão dispensados do sigilo na hipótese do conhecimento de hipóteses de delitos, ok?
Mas para quais cenários serve a mediação? A mediação é um método que pode ser aplicado em diferentes tipos de conflitos, como os trabalhistas, né, os consumeristas, envolvendo aí pessoas físicas e jurídicas. Pode ser usado na prática jurídica de empresas de todos os setores, como o financeiro, o varejo e a indústria. E nesse processo as partes conversam com o auxílio de profissionais especializados em um método que não traz os mesmos custos de um processo judicial. Por meio da mediação, é possível ter tempo para alcançar a solução mais adequada, que muitas vezes está além da capacidade do juiz. Ela é indicada para conflitos de relações mais duradouras, como, por exemplo, um conflito com fornecedores importantes para uma empresa, relações de direito do trabalho, relações de empresas seguradas e seguradoras, relações entre sócios de uma empresa, relações familiares em inventários e divórcios, enfim. Sendo assim, a mediação então é uma medida necessária para que não se precise chegar a estágios mais altos e intensos de conflitos, ajudando a preservar ambas as partes envolvidas, ok? E você? Você está gostando dessa aula? Então não perca tempo, né? Vai lá no YouTube, em nossas redes sociais, né? No nosso canal da Educaline, ok? Até mais!